Cadê o homem? Ô, Pê! Foi? Não acredito. Fala, brother. Fala, brother! E aí, meu irmão, legal? Tudo Beleza, certo? tudo Beleza, certo. finalmente conseguimos aqui, né? Um pouquinho de delay, teve um delayzinho aí, mas estamos Aham. chegando. Estamos Sim, chegando. a internet da favela, né, velho? É assim, a gente Ô, vai brother, superando o que a acontece. começamos com o pé direito na nossa realidade, né? Exatamente. Vamos lá. Primeiramente, cara, boa tarde. Obrigado por você ter dado essa possibilidade para a gente estar trocando essa ideia, essa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito sobre várias perspectivas, né? Inclusive, para mim, é um papo que eu queria ter contigo já há muito tempo, em virtude de todo o trabalho que você faz, em virtude de tudo que eu acompanho sobre você, sobre o Favela Radical aí também na rede, tá? Primeiramente, pessoal, quero me apresentar aqui para vocês. Está chegando aí agora o pessoal que foi todo convidado aí pelo Jefferson. Deixa eu tentar me enquadrar um pouco melhor aqui. Não sei se vai ficar melhor para vocês em verem aqui assim. Melhorou, né? Meu nome é Vitor. Meu nome é Vitor Riso, né? Meu apelido é Soldado. Sou ex-atleta de MMA, faixa preta de luta livre esportiva, faixa preta de jiu-jitsu, né? Tenho um trabalho social na favela Vila Cruzeiro, aqui na Penha, desde 2013, né? Dando aula de jiu-jitsu, luta livre e MMA para a criançada aqui, né? Nossa base é de 7 a 17 anos, já adolescente já, né? A gente trabalha com essa faixa etária. E eu estou desenvolvendo esse trabalho aqui de lives, a gente começou agora, já tivemos 3, né, com apoio do pessoal de sempre que está comigo desde sempre aí. Tivemos a primeira com um lutador de MMA profissional, meu mestre André Chatuba, tivemos a segunda com meu fisioterapeuta, Thiago Guigino, né, nesse âmbito de lutas, e na terceira tivemos o Bruno Lins, né, que é o nosso atleta aqui, nosso para-atleta, competidor, né? Ele que mostrou para a gente um pouco da sua superação aqui, né? Através da luta, né? Mesmo tendo nascido com uma deficiência física, né? Ele se superou. Então, acho que fica aqui feitas as apresentações. Eu vou deixar agora meu amigo Jefferson tá Aham. falando um pouquinho. Jefferson, por favor, me fala para a gente aí quem é Jefferson Quirino. Me conta um pouco de você aí, Jó. Beleza. Bom, eu sou Jefferson Quirino, sou o fundador do Favela Radical e sou amigo do Vitor há mais de 10 anos. A gente serviu o período obrigatório militar junto na aeronáutica. Então, para mim é uma grande honra estar participando dessa live e podendo externar mais sobre o grito que a gente está dando de dentro das comunidades sobre o que a gente está fazendo. Eu sou um curioso, sou o pai da Sofia, de 5 anos, sou praticante de esportes e aluno da primeira universidade de líderes sociais do Brasil, a Falcon University. A minha história de vida ela está relacionada à potência e à influência que territórios periféricos, assim como a realidade do Turano, têm em comum. Então, durante muito tempo, eu fiz parte dessas estatísticas negativas e compus esse quadro de dados que narram a nossa realidade. Então, eu tive problemas com drogas, eu tive problema com a criminalidade, mas, graças a Deus, eu ainda tive a oportunidade, no meio dessa escassez de falta de referência, de falta de oportunidade, depois de tanto trancos e barrancos, eu tive a oportunidade de dar a minha volta por cima e montar o Favela Radical junto com um grupo de amigos que também eram praticantes de esportes ou que tinham ali alguma habilidade na gestão de projetos sociais, para que a gente pudesse formar esse grupo e tá atendendo a nossa comunidade
com essas oportunidades. Hoje, o Favela Radical conseguiu formar uma rede de parceiros que nos ajudam a estar dando essas aulas. Então, a gente tem parceiro para dar nossas aulas de natação, a gente tem parceiro para dar nossas aulas de escalada, a gente tem parceiros para dar as aulas de surf. E com a chegada da crise, nós mudamos o nosso modus operandi e fazemos parte de uma rede hoje que nos ajuda a estar dando esse atendimento às famílias mais vulneráveis por conta dessa pandemia. Sabe? Eu sou muito feliz pelo que a gente faz, tenho muito amor pelo que a gente faz e acredito muito no trabalho em rede. Nós nascemos de um trabalho em rede e hoje sobrevivemos através de um trabalho em rede. E hoje a gente pode dizer para todo mundo, né, que somente em rede a gente vai conseguir virar esse jogo e está mudando a realidade, tanto da favela quanto essa realidade atual, agora que a gente está passando dessa crise humanitária. Cara, eu já falei isso e talvez eu seja até um pouco repetitivo aqui durante a live, mas eu sou um grande admirador do seu trabalho, um grande admirador da pessoa, Jefferson, né, enquanto homem, enquanto pai de família, por toda a história de superação. Queria dizer que, para mim, realmente é uma honra estar recebendo você aqui, cara, nesse espaço que é pequeno, perto do trabalho que você faz, né? Mas a gente tenta de todas as formas, de todas as maneiras, que isso ecoe, cara, de alguma forma. Alguma forma que isso chegue às demais pessoas, né? Através, seja do canal do Instagram, seja no YouTube, seja a forma que for, a gente conseguir compartilhar a nossa iniciativa com o máximo de pessoas possíveis. Uma das minhas ideias, quando a gente tive esse apoio para poder estar fazendo essas lives, devido a todo esse momento de crise que a gente está vivendo, foi justamente poder ajudar alguém de alguma forma, né? E eu, como eu falei, eu trabalho em um projeto social desde 2013 com as crianças e a gente sempre procurou, de alguma forma, tentar ajudar elas além do projeto, né? Algumas vezes a gente conseguiu, outras não. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto é difícil, né? Esse lance dessa parte burocrática por trás de um projeto social, né? Por trás de um projeto de verdade. Passei por alguns projetos do governo, passei por alguns projetos da prefeitura e eu entendo mais ou menos como funciona essa burocracia. Então, eu acredito que tudo que a gente vai fazer, vai discutir, vai falar aqui hoje, vai ser de alguma forma benéfico para tudo isso que a gente está fazendo. Tá? Desde já quero agradecer o apoio do Litos, da Fancare, agradecer o pessoal da RH Fit Academia, né? O pessoal aí lá do estúdio de fisioterapia, do Thiago Guigino, o doutor Thiago, pelo apoio moral de sempre. Tá bom? Por todo o apoio que tem me dado até aqui. Tá certo? Jefferson, eu te pergunto, meu amigo, como é que foi essa tua iniciativa nos esportes? O que te levou ao esporte, primeiramente? Olha, Vitor, eu posso dizer que eu dei sorte, porque eu tive um esporte que me escolheu, né? Então, o surf, ele me escolheu. Eu já tinha passado por todos esses problemas na minha vida, e quando eu ganhei a minha liberdade no ano de 2010, eu pude trabalhar no Jornal do Brasil, ali na parte de arquivos, onde eu tive acesso a algumas informações do bairro, e aonde eu vi que a única narrativa que falava sobre a realidade do Turano era a narrativa de violência. Então eu sempre fiquei com aquilo dentro da minha cabeça de falar, cara, a única coisa que falam do meu bairro é a violência, eu sou consequência da violência, todos os problemas que eu tive foi consequência dessa violência. E o que eu posso fazer para mudar essa realidade e fazer com que histórias como a minha não precisem mais serem contadas? E aí passei um período trabalhando ali no Jornal do Brasil e depois fui trabalhar no SESI, onde eu tive a oportunidade de ter acesso às demandas sociais da minha comunidade. E aí eu percebi que tinham alguns projetos sociais acontecendo, só que esses projetos não vinham para o interior da comunidade, para o centro da comunidade. E aí eu, dentro dessa necessidade,
mais uma vez eu me sinto provocado e incomodado no que fazer. Até que em 2014, um amigo meu, chamado Guilherme, veio da França para o Brasil e ele era surfista. E aí ele falou para mim, ô Jefferson, você já gosta do surf, você interage com o surf, mas não surfa. E eu quero comprar uma prancha e deixar no Brasil e queria deixar essa prancha com você. E nesse momento o surf me escolhe, porque aí eu parei para pensar e falei, cara, é igual agora a bicicleta, se você ganhou, você tem que aprender. E aí eu vou para a Praia do Arpoador, cara, e lá eu conheço o Rodrigo, que se chama Tico também, né? Que inclusive hoje me ajuda dando essas aulas de surf para essas crianças. E, brother, a partir do primeiro momento em que eu consigo ficar em pé em cima da prancha de surf, eu percebo que ali está a ferramenta de transformação social em que eu vou utilizar para mudar a realidade do Turano. Então eu sou uma pessoa que posso te dizer que o surf me escolheu. Dentre muitas pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme, que era surfista, e que ele me deu esse grande presente que hoje eu considero que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então assim inicia a minha vida no surf. E aí eu não tinha muitas habilidades em outros esportes, então não foi difícil se apaixonar e escolher ele como um esporte único para mim poder praticar, sabe? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não sabia jogar bola, não sabia jogar handball, eu sabia trocar porrada. Aí eu me apaixonei pela luta. Foi mais ou menos isso. Exatamente. É um mosquito que pica a gente e aí você não consegue mais fazer outra coisa. E aí hoje eu costumo falar para as pessoas... Eu costumo falar para as pessoas que eu nem sei mais fazer outra coisa, a não ser ir na praia, surfar. E eu nem sou aquele surfistão que vai mandar o aéreo, que vai mandar uma manobra. Eu quero ficar em pé, eu quero sentir esse vento no rosto, eu quero sentir essa energia, eu quero poder desafiar essa estatística em dizer que eu saio da Zona Norte, que não tem praia, e vou até a Zona Sul e pratico um esporte que eu me identifico. E isso me faz se sentir feliz, me faz acordar todos os dias dispostos a praticar mais esse esporte e me faz ter a vontade de compartilhar isso com as pessoas que moram na minha comunidade, sabe? Pô, cara, isso você descreveu, né, a sensação que você sente, e eu tenho certeza que quem pratica esporte, seja apaixonado por esporte ou simplesmente um praticante de qualquer modalidade, entende muito bem o que é essa sua paixão. Quando você fala, a gente vê isso, e é porque a gente vive isso. Seja o esporte que for, o cara que joga a bolinha dele, o cara que anda de bicicleta, o cara que nada, o cara que surfa, o cara que luta, né, que faz um treino de MMA, que faz um treino de jiu-jitsu, é a mesma coisa. O cara se sente bem, o cara quer estar ali. Às vezes o cara está até machucado, está até com algum problema, o cara está com dificuldade que for, o cara quer chegar do trabalho, botar a roupa dele debaixo do braço, ir para a academia, dar uma treinada, entendeu? Às vezes até uma musculação mesmo, o cara vai para academia, puxa o ferro dele e sai aliviado, sai tranquilo, cumpriu a meta dele, e é bem isso que a gente tenta explicar e a gente não consegue, bicho, é só quem vive mesmo para entender isso, né? Jefferson, depois você falou dessa sua paixão, né? Surgiu uma paixão aí pela luta, aí, pelo surf, um esporte que você simplesmente se identificou, né? Porque você não era bom em outras coisas, era bom no surf. Você chegou a praticar outras modalidades, seja esportes radicais ou artes marciais, alguma coisa assim, que teve oportunidade? Olha, eu não tive a oportunidade de praticar muitos esportes, tanto quando eu era criança e nem na minha adolescência, mas estou tendo agora. Eu gosto de dizer que eu sou aluno também do Favela Radical, porque todos os esportes que a gente dá aulas no nosso projeto, eu também pratico. Então, hoje eu sou um aspirante nas nossas aulas de escaladas e também gosto de nadar também, então estou sempre ali interagindo nas aulas com as crianças e recebendo a orientação dos professores e participando como aluno também. Então, hoje eu pratico outros esportes através das atividades que a gente tem nossa grade dentro do Favela Radical, sabe? Eu vou sempre estar fazendo um paralelo, porque a gente tem muita coisa em comum. Então, na luta é a mesma coisa. A gente está lá ensinando aula de jiu-jitsu, de luta para criança, está ensinando os movimentos para ela, desde um simples rolamento até uma coisa mais elaborada, e a gente está treinando junto, a gente está percebendo o erro,
a gente está ali melhorando a nossa própria técnica, passando aqui. Exatamente. Então, eu me vejo muito nisso tudo que você fala, e eu com certeza daqui para frente vai ser bem isso, porque é realmente isso. E quando eu tenho a oportunidade, a gente fala que é o combate, que é o rola, né? E eu caio para dentro junto com elas também. As crianças se amarram, porque pô, tem a oportunidade de treinar com o professor e tal, pô, é faixa preta, tem aquela vontade de treinar, isso é muito bom. Jefferson, eu pergunto para você agora o seguinte: você disse que não teve muita oportunidade de praticar esporte, né? E de repente você se viu dentro desse esporte, né, que é o surf. Como daí partiu para as competições, ou para o lance de competir? Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Olha, eu não participo de competições, né? A gente está treinando nossos alunos. Por exemplo, hoje na nossa turma de natação, a gente já está discutindo para que 10% desses alunos já comecem a treinar em alto rendimento, para que eles também possam se tornar as próprias referências. Você também é morador de comunidade e você entende que a nossa realidade as únicas referências que nós temos ou são sambistas, ou são jogadores de futebol, ou é o dono do morro. E a gente precisa criar novas referências. Então, hoje, que eu tenho 32 anos e não enxergo o campo de competição como algo para mim, eu trabalho para que essas crianças possam competir e possam ser essas referências, tanto para elas mesmas, quanto para as próximas gerações. Então, hoje eu olho as competições como um dos braços em que a gente enxerga que tem como consequência o nosso trabalho. A gente enxerga que essas crianças elas podem se tornar competidores e atletas profissionais dessas modalidades, elas podem praticar esses esportes apenas como qualidade de vida, porque todos esses esportes eles têm esse apelo, né, para uma qualidade de vida diferenciada, ou eles podem aproveitar toda a cadeia econômica que esses esportes têm como forma de aproveitamento, trabalhando em competições como árbitros, ou trabalhando em festa como monitores, ou no caso do surf, num concerto de prancha ali, ou até dando aula mesmo. Então hoje eu enxergo que o campo de competição ele é muito bem-vindo, eu enxergo ele com muito otimismo para essas próximas gerações por conta dessas possibilidades que ele nos dá, né? Show de bola. Você falou que as crianças elas participam de 3 atividades aí, né? Que é o surf, que é a natação e a escalada. Me fala um pouquinho de cada um deles e como isso foi sendo agregado no projeto. Sim. O surf, por ser o esporte que eu comecei a praticar e foi o primeiro esporte que a gente ofereceu, a gente faz as aulas na Praia do Arpoador, que fica mais ou menos 10 quilômetros aqui. Se tiver alguém na live que não conhece muito bem o Rio de Janeiro, a Praia do Arpoador ela fica na zona sul e a comunidade do Turano ela fica na zona norte, então a gente não tem praia em torno da nossa comunidade, então a gente tem que se deslocar até essa praia. E aí a gente, cara, eu também dou aulas e alugo prancha na praia. Então parte desses recursos a gente utiliza para justamente fazer esse deslocamento dessas crianças da comunidade até lá. Hoje a gente tem uma turma de mais ou menos 12 a 15 alunos, que a gente atende a eles uma vez por semana, dependendo também das condições climáticas, né? Porque a gente tem essa dependência da própria natureza. As aulas de natação, a gente tem uma universidade Estácio do lado da nossa comunidade e que ela tem um polo esportivo com piscina. E no ano 2000, a gente teve um incidente muito negativo e que causou um distanciamento da comunidade e a universidade. E hoje o Favela Radical foi esse canal de aproximação dessas duas entidades e da comunidade. Então a gente sentou para conversar com o gestor da unidade e criamos essa parceria, essa relação aonde os nossos alunos praticam as aulas de natação na piscina deles e os alunos de educação física da Estácio estagiam dentro do nosso projeto. Então começou uma relação... É uma via de mão dupla, né?
onde essa via de mão dupla tem essa consequência maravilhosa, que é a transformação e acesso dessas crianças a esse esporte. As aulas de escalada, a gente também tem um parceiro, que é o Centro de Escalada Urbana, que é um projeto que era realizado na Rocinha, que hoje acontece dentro de uma academia chamada Evolução Escalada Indoor. É uma academia com altíssimo padrão de qualidade, onde atletas olímpicos treinam. Então a gente tem essa parceria e nossos alunos ou fazem as aulas lá dentro da Academia Evolução ou fazem em ambiente externo. Então a gente já escalou o Pão de Açúcar, a gente já escalou 2 vias no Pão de Açúcar, na verdade, a gente já escalou bastante na Academia Evolução. E junto disso, esses são esportes olímpicos também, né? A gente teve essa oportunidade de começar a praticar essas atividades junto com a notícia de que esses esportes agora iriam fazer parte da grade de esportes das Olimpíadas. Então o surf, o skate, a escalada. O skate é um esporte que a gente, pós-pandemia, já está criando estratégias de incluir ele também dentro das nossas atividades. E aí a gente pensou o seguinte, cara, se esses esportes são olímpicos, na próxima Olimpíada, que no caso seria agora em 2020, essas crianças e adolescentes eles vão escutar mais sobre esses esportes, eles vão ter mais curiosidade. E por que esses esportes não estão dentro da favela? Por que esses esportes não são praticados dentro da favela? E hoje a gente entende que a única coisa que nos separava desses esportes é o CEP. Hoje a gente tem uma rede de parceiros que faz com que essas oportunidades cheguem dentro da favela. Então isso é muito importante de a gente dizer que esse trabalho em rede, ele também serve como pontes. Ele serve como ponte de acessibilidade para que essas crianças tenham essa oportunidade. E para que a gente equilibre essa escassez de referências e oportunidades, sabe? Pô, irmão, simplesmente sensacional tudo isso que você colocou aqui pra gente, né, cara? Acho que as pessoas não estão acostumadas, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, e eu peguei toda essa referência quando você começou o trabalho, você dizendo que vocês são a primeira favela radical do Brasil, né? E, pô, eu acho isso sensacional, porque você ouve falar de projeto de futebol, você ouve falar de projeto de luta, você ouve falar de vários tipos de projetos relacionados ao esporte, mas você nunca tinha ouvido, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar de um projeto de esportes radicais. Um projeto de escalada e um projeto de natação, isso dentro da comunidade, tá, pessoal? Eu nunca tinha ouvido falar num projeto desse. Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, meu irmão, os caras são precursores ali de tudo. Sensacional. Quem teve essa ideia, meu irmão, foi tipo assim, foi aquele brainstorm ali, botou pra... Pô, sensacional a ideia, de todas as formas. Eu fiquei imaginando aquilo, eu falei, cara, como é que eles fazem isso? Bicho, pegar as crianças, todo mundo pra praia, deslocamento dessas crianças. Eu trabalho muito com eventos, né, com as crianças. Sempre que eu tive a oportunidade, eu trabalhei junto com o Instituto Irmão Nogueira, né, do Minotauro do Minotouro. Então, eles faziam muitos eventos junto com o UFC e outras entidades. E a gente tinha muito deslocamento das crianças. A gente sabe que não é fácil andar com uma criança. Imagina você andar num ônibus com 50. Então, assim, eu fico imaginando como é que seria isso do deslocamento das crianças para a praia, porque eu conheço o Rio de Janeiro, conheço o Turano, tenho alguns amigos aí, e eu sei que não tem praia perto do Turano. Aí você fala para mim, pô, lá no Arpoador que rola as aulas. Eu falei, meu irmão, como é que o Jefferson faz isso? Gente, conta pra gente essa mágica que você faz aí. Fala um pouquinho, não revela o segredo não, só conta um pouquinho pra gente. Olha, Vitor, não tem mágica e nem atalho. Tem muito trabalho duro, né? E a gente vive... E a gente que vive às margens desde que nascemos, a gente aprendeu a sempre se reinventar. Então a gente anda nessa corda bamba também da nossa necessidade de recursos financeiros e a gente se equilibra como dá. Então como que a gente faz isso? Quando a gente consegue captar recursos o suficiente para que a gente contrate um serviço de transfer, né, uma Kombi ou uma van,
a gente faz isso dessa forma, né? Contrata e eles nos levam. Quando a gente não faz isso, a gente vai de ônibus. Só que, e aí o que acontece? Criança e adolescente, eles têm muita energia. Demais. E aí a gente canaliza essas energias justamente para o momento da aula. Então, existe um momento de diálogo com essas crianças. Antes da nossa partida, a gente constrói essa relação de parceria com eles, de alunos, professores, monitores, projeto e tem que ter para poder dar certo, né? Exatamente. E aí a gente constrói essa relação que não tem cobrança. Então, coisas que a gente fala para eles olha, vai ter esse momento de vocês gritarem, vai ter um momento de correr, só que esse deslocamento a gente precisa fazer ele com segurança para todo mundo. Então, quando chega na praia, aí sim a gente solta a energia. Quando a gente chega na academia, a gente solta essa energia, deixa eles bastante livres para poder interagir com o ambiente novo que eles estão fazendo, porque é muito importante a gente também, como desenvolvedores desses projetos, entender que a empolgação deles pode ser mal interpretada como o tal abuso, né, dessas crianças. Então, às vezes, é só uma questão de empolgação mesmo. E quando a gente consegue criar essa relação de diálogo e canalizar isso para um momento exato, aí a coisa acontece. Aí eles conseguem se desenvolverem e entenderem que a aula, que o horário da aula é o horário exato para eles poderem soltar toda aquela energia. E é muito engraçado, cara, porque eles vão para as atividades super empolgados, cantando música, falando. E aí, quando voltam, uns voltam dormindo, uns voltam olhando para sua cara assim, cara, por favor, deixa eu deitar no seu colo porque eu quero dormir. Uns voltam contando histórias e como aquilo dali mexeu com aquele momento. Eu tenho uma história muito engraçada para contar, que é de um aluno nosso, o Luan. Ele tem 11 anos, ele é nosso aluno na turma de surf. E aí a avó dele fala para mim o seguinte, que quando vai ter surf, ele acorda 4 horas da manhã, ele dorme meia-noite e acorda 4 horas da manhã, sabe? E já fica ali ativo esperando eu passar no portão dele para chamar ele. Só que na volta, ele já senta do meu lado, já com aquela cara de sono, porque ele tá cansado, né? Que ficou ali ativo todo aquele momento. E aí sempre é batata ele dormir, cara. E eu acho aquilo incrível, porque você vê o quanto eles estão empolgados, o quanto eles entendem a importância daquilo que eles estão vivendo para a própria vida deles, sabe? O quanto aquela oportunidade é valiosa, sabe? E é isso que é muito importante dizer para a favela. A gente costuma dizer, eu ouço muito esse discurso que as favelas não têm como serem pacificadas porque a gente vai fazer o quê? Vamos levar livros e flores para dentro da favela? Cara, sim. Isso que a gente faz é levar livros e flores. A gente não leva uma flor de fato, um livro de fato, mas essas oportunidades são livros e flores. E a favela está de braços abertos para isso. A favela não aguenta mais gritar por socorro. A favela quer gritar agora tamo junto, vamos. Por favor, me dê a oportunidade. Eu também quero aprender. Eu também posso ser essa pessoa que vocês esperam que a gente seja. A figura do inimigo do Estado, ela só existe no papel. Porque, de fato, a realidade, de fato, somos nós que estamos de peito aberto, que estamos de braços abertos e que só precisamos de uma oportunidade, sabe? Pô, sem dúvida. Irmão, eu só posso... O que eu falar aqui só vai corroborar para tudo que você está falando, porque, assim, a gente que vive essa realidade, o dia a dia, a gente muitas vezes é mal interpretado pelas coisas que a gente pensa, pelas coisas que a gente fala, né? Eu costumo dizer para as crianças, e aqui eu recebo alunos, como eu falei, a faixa etária de 7 a 17 anos dentro de uma favela, é muito diferente de uma criança criada na pista, criada no asfalto. Você vê crianças com 7, 8 anos de idade com a maldade realmente assim, exacerbada do meio que ela vive, muito aflorada. Então, você tem... E elas têm isso que você falou, energia de sobra. Então, você tem que aproveitar essa energia, você tem que canalizar isso para coisas boas. É isso que o projeto tenta fazer. Pelo menos o trabalho que a gente tenta fazer aqui é focar tudo isso dentro das artes marciais, né? Que é um esporte de lutas, né? Então tem bastante gasto
de energia e tudo mais, mas tem todo o lance da disciplina, da educação, da consciência. Então, quando você recebe uma criança num projeto em que você vai simplesmente desconstruir tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, que ela vivencia na rua e dentro de casa, é realmente uma coisa assim diferente de tudo que a gente possa tentar explicar aqui. Eu tenho N casos aqui, muitas situações que, pô, irmão, não caberiam em uma live de 1h30, porque eu vivo isso aqui, eu moro aqui há 32 anos, sou nascido e criado aqui no Complexo da Penha, Vila Cruzeiro. Meus filhos são criados aqui, né? Eu moro aqui até hoje, então eu conheço de perto a realidade daqui. E poucas vezes eu vi alguém trabalhando o social como foi trabalhado aqui, né? Poucas vezes. Então, é um projeto de futebol, é um projeto de balé. Em certa oportunidade teve um projeto, até no espaço que eu dou aula, que tinha um apoio, mas logo cessou, porque a gente sabe como é que são esses apoios de projeto. Infelizmente, a gente acaba ficando à mercê disso, né? Eles vêm, se elegem e depois simplesmente somem e o projeto acaba. Ou até mesmo antes disso acontecer. Então, poucas vezes eu vi isso acontecer. E eu, aos 32 anos de idade hoje, eu vejo o quanto rico é o interior de uma comunidade para tudo isso que a gente tenta oferecer para eles. As crianças, os adolescentes, é muita criança, muito adolescente que tem, infelizmente, já tem essa coisa de dentro de casa, de que quando faz 14, 15 anos, mano, ele não tem que pensar em esporte, não tem que pensar em estudar, que o cara tem que trabalhar para poder ajudar ele dentro de casa, sabe? Eu não sou nenhum exemplo de referência com isso. Eu fui pai muito novo. Eu fui pai com 16 anos, com 16 para 17 anos. Então, assim, hoje eu tenho um filho de 15 anos. Eu não gostaria que meu filho, com 15 anos, 16 anos, tivesse um filho. E a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Mas a gente sabe que é uma realidade dentro da comunidade. Você vê garotas de 12, 13 anos, 14 anos, grávidas, com filhos. Umas com 15 anos que já tem 2, 16 anos que já tem 3. Então, assim, essa é a realidade daqui. Agora você me fala, como é que uma criança dessa vai pensar em praticar um esporte? Vai pensar em praticar uma atividade física? Vai pensar em estudar ou alguma coisa? Porque está totalmente ligada em outras coisas que cercam ela aqui dentro. Para as crianças da favela, o Estado sempre vai ser um inimigo. Como você falou, vai sempre ter essa narrativa. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar, ainda que seja aquilo que circunbula elas, né, pelo menos a gente vai estar fazendo, a gente vai tentar fazer de alguma forma. O projeto social que eu trabalhava, a gente tentava ia além das artes marciais. Ele tentava buscar também outras formas de poder ajudar a criança. Eu tenho certeza que, da mesma forma, é o projeto de vocês. Como você falou, o objetivo não é só formar profissionais, não é só formar crianças que trabalhem e ganhem a vida, seja com surf, seja com a escalada, sejam atletas profissionais, enfim. Tenho certeza também que seu projeto visa preparar essas crianças e esses adolescentes para o mundo, que é o que a gente tenta fazer aqui através das ferramentas que a gente tem, que é o que a gente chama de transformação social, né? Através das ferramentas que a gente tem aqui, seja arte marcial, seja os esportes radicais. Assim, é muita coisa para a gente falar a respeito de tudo isso que cerca a nossa comunidade. Eu já tive filhos afilhados e parentes de pessoas envolvidas, influentes aqui. Então, como é que eu falo para uma criança, né, para essa criança em específico, que o que fulano ou beltrano faz é errado? Né? Que aquele herói que ele tem como herói, que anda de motão, anda de cordão,
anda com o 762 atravessado, que ele é o exemplo de sucesso na vida. Me explica isso. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa situação dentro da sua comunidade, junto com as suas crianças? Copiou? Sim, a internet deu uma travadinha aqui, mas dá para falar. O que acontece, Vitor? Eu acredito em todas as gerações, eu acredito na transformação de todas as gerações. Eu acredito na geração anterior à nossa, eu acredito principalmente na nossa geração e eu acredito nas próximas gerações. O problema da falta de referência, ele também tem uma relação muito próxima com a má educação que a gente tem, né? A baixa qualidade da educação que a gente tem. Que isso não consegue desenvolver justamente o senso crítico nessas crianças para que elas consigam ter referências não tão próximas a ela e desconstruir essa referência que elas têm próxima dentro da favela. Eu acredito que, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sempre costumo falar para a minha equipe que a favela, ela não tem mais que ver o que a gente faz, ela tem que viver o que a gente faz, sabe? Porque a hora que ela viver o que a gente faz, essas referências mudam. Então, por isso, a gente precisa jogar o máximo de energia possível que a gente tem, trabalhar muito para que isso aconteça, para que essas novas referências comecem a serem construídas de dentro para fora. Esse papel deveria ser do Estado. O Estado deveria se preocupar com essa mudança de realidade. O Estado deveria se incomodar com os dados que ele próprio produz. Só que ele não se incomoda. Mas a gente se incomoda. Então, essa mudança precisa vir de nós. Nós precisamos falar para os nossos. Porque nós temos a linguagem dessas pessoas. Nós falamos de cara a cara. O nosso papo com eles é o papo reto, sabe? Então, essa iniciativa precisa ser de nós. Os moradores de favela precisam entender que enquanto nós mesmos não mudarmos, nada vai mudar. Não vai chegar nada de fora, a gente não vai ter um salvador da pátria, mas a gente tem o nosso próprio talento, a gente tem o nosso próprio valor e a gente tem as nossas próprias qualidades. A hora que a gente começar a explorar mais isso e conseguir valorizar mais esses talentos dentro da favela, porque hoje isso não é tão valorizado, como você próprio falou. Cara, você sabe como que é projetos apoiados pela iniciativa do governo, né? Eles têm tempo limitado, eles funcionam em época de campanha. E muitas das vezes, o morador, ele valoriza mais esse projeto do que o nosso projeto que está fazendo aqui, que está no dia a dia, que é de quem mora aqui, que é de quem dá as caras. Então, essa mudança de realidade vai vir a partir do momento em que esse comportamento também passar a mudar dentro de nós, moradores. A partir do momento que os moradores começarem a acreditar neles mesmos. Eu costumo dizer, fazer uma analogia, de que se a gente fosse comparar a favela a uma mina, a gente diria que é uma mina de diamante. Porque a quantidade de talento que tem aqui dentro, que faz a favela ser o que ela é, que faz ela estar de pé, cara, é surpreendente, é uma coisa extraordinária. A gente tem engenheiro que nunca entrou na faculdade. A gente tem pessoas com habilidades em logística que nunca fizeram cursos técnicos, sabe? A gente tem escaladores que escala muro e laje atrás de pipa que nunca pegou numa corda. Então, calma aí, não é possível que isso não seja algo instintivo, que esteja já dentro do nosso DNA, sabe? Então a gente precisa aproveitar isso, a gente precisa valorizar e investir mais nisso. Investir na favela hoje é um investimento na sua economia emocional. É algo que te faz acordar e se sentir bem, em saber que você está aqui na sua posição de privilégios, mas que você compartilhou, que você deu o mínimo de dignidade para que outra pessoa também acessasse a espaços e oportunidades que você acessa. E quando a gente faz a união de todas essas coisas, todas essas respostas, elas aparecem. E aí a gente consegue olhar para essa criança e falar assim para ela, cara, te espero no pódio.
você pode. Só depende de você. E se você acreditar, como o Roosevelt falou, o Frank Roosevelt falou, quando você acredita no que você faz, você já está na metade do caminho, sabe? E a gente precisa dar esse grito para eles. A gente precisa continuar compartilhando que o que a gente conquistou, que não é muita coisa, não teve mágica. A gente só simplesmente acreditamos em nós mesmos. E aí a gente conseguiu ali, com essa energia, atrair pessoas que conseguiram fazer isso juntos e estiveram do nosso lado, que continuaram caminhando com o nosso lado e foram fortalecendo a nossa causa e dando potência ao que a gente está fazendo. Entende? Então, eu acredito que essa transformação da favela, eu acredito que essa transformação da favela, ela vai acontecer com mais rapidez a partir do momento em que essas pessoas se juntarem a esse grito do nós estamos indo, vamos junto, porque junto nós somos mais fortes, sabe? Pô, sem dúvida, irmão. Eu costumo dizer aqui que se eu tentar trazer só a criança para o projeto, né? O projeto ele atende crianças, né? Como eu falei, dentro dessa faixa etária. Mas se eu tentar trazer só a criança, essa criança pode até vir, ela pode passar um período e depois ela vai embora. Porque ela não vai ter o apoio da família, a família não vai entender como aquilo é importante para ela, a ponto de fazer ela entender que aquilo é, de fato, realmente importante para ela, seja no âmbito que for. A partir do momento que a família está agregada ao projeto, está ciente de tudo que está acontecendo no projeto e vê que aquilo ali, de alguma forma, ajuda a criança, o desenvolvimento da criança e ajuda ela, a própria família de alguma forma, né? Que ela vai fazer com que a criança vá para o projeto e a criança ali seja assídua, né? Não, então, assim, eu penso que o projeto, realmente, os projetos são para crianças, são para adolescentes e tal, mas a gente tem que, de alguma forma, envolver toda a comunidade, toda a família dessas crianças, né? A gente sabe que está enraizado isso aqui, que a gente não tem educação, a gente não tem ensino de qualidade, né? A gente fala educação vem de família. E quando a própria família não tem educação para passar, como é que faz? Porque a avó não teve para passar para a mãe, é um ciclo. A avó não teve para passar para a mãe e a mãe não teve para passar para a avó. Aí eu tenho avós com 33 anos de idade. E o que essa criança vai passar para o filho dela? Daqui a 5, 6 anos, como é que vai estar essa criança? A mãe com 20 anos, com filho de 6 anos, assim, são realidades. Eu não estou falando aqui de orelhada, não, estou falando de cadeira, porque eu vivi, porque eu vejo, porque eu estou aqui, assim como você está aí também, dia a dia, passando para cima e para baixo na favela, e você vê isso acontecendo, sabe? Então, eu penso que a gente trazendo a família junto, a gente consegue, de alguma forma, manter essa frequência do projeto. Eu já tive situações aqui, tanto para um lado quanto para o outro, de crianças simplesmente revoltada porque vi pai e mãe brigando, discutindo, caindo na porrada, chegando a vias de fato, e a criança ser uma criança revoltada com tudo e com todos, chegar para mim a ponto de até querer me agredir. E outra são de crianças que vivenciaram tudo isso e são crianças que, já separaram briga, que eu já vi separando brigas e desentendimentos. Cara, não precisa disso e tudo mais. Então são coisas que você vê que o que você fala, o que você dá de exemplo, funciona, né? Às vezes você tem que ser mais duro, tem que ser mais incisivo, sim, mas você tem formas de se fazer a coisa, né? Então, eu penso que as crianças, elas vão vão praticar aquilo que elas estão vivendo, estão vivenciando, né? Há um tempo atrás, eu tive alguns problemas com algumas crianças que saíram do projeto, porque, assim, eu não coloco isso dentro do meu coração, porque você acaba levando isso para a cabeça e aí desanda tudo.
que você está enxugando gelo, né? Porque se você parar para pensar que você está enxugando gelo, porque vieram 100 crianças e 4, 5 se perderam, como já aconteceu comigo aqui, e eu falo isso sem medo, sem vergonha nenhuma, porque pô, tem gente que fala para mim, pô, Vitor, não fica falando isso não, que é feio, vai pensar que seu trabalho não deu certo. E eu digo justamente o contrário. Eu falei, não, mano, eu fiz o meu trabalho e eu fiz tão bem feito, e é assim que eu coloco, que não foram 50, 100 que foram 4 ou 5, mano. Então eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo por onde, sabe? Não é porque um ou dois, né, que pô, desandaram, voltaram para a parada errada, cometeram situações à margem da lei, que, pô, meu trabalho tá dando errado, pô, tá funcionando de nada, vou parar. Não, mano, e os outros 90 que ficaram para trás, sabe? Eu penso muito isso quando eu tô com alguma dificuldade com as crianças no projeto. Meu irmão, se pô, é por um, então é por um. Esse um vai fazer todo o trabalho valer a pena, bicho. Porque, pô, se parar para pensar, analisar, é você contra todo um sistema, irmão. E quando isso tudo, e às vezes até pessoas da própria família, sabe? Que pô, critica teu trabalho ali porque elas não veem que aquilo ali vai dar futuro para elas. Pô, o que meu filho vai ganhar aí se for? O que ele está ganhando se está participando desse projeto aí? Sabe? É assim. E eu, cara, novamente, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é falácia. Eu vivo isso aqui, já vivi. Tem pais aqui que preferem que realmente o filho assuma um posto do que o filho esteja dentro de uma sala de aula estudando ou praticando um esporte. De fato. Porque essa criança, esse menor, ele vai botar dinheiro dentro de casa de alguma forma. Isso é real. Isso é real. Eu vi acontecendo comigo, cara. Eu vi acontecendo comigo, sabe? Então, a luta é muito maior do que simplesmente colocar uma criança no projeto. A nossa captação aqui, e é onde eu entro com a pergunta para você, assim, eu trabalho, então, uma correria imensa, enorme, né? Eu tento, de alguma forma, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, 24 horas para mim é pouco. Então, a minha captação de criança fica mais no boca a boca. Mas a gente tem algumas atitudes que a gente toma a gente vai em colégio, né? A gente faz um trabalho nas redes sociais aqui da comunidade, né? Para chamar alunos. Aproveitando, queria até agradecer o pessoal da página da Vila Cruzeiro, né? Que sempre me dá apoio lá. É uma página muito grande, tem alguns milhões de views aí no Facebook, que eles sempre estão me apoiando lá, sempre botando lá propaganda do projeto lá, para a gente poder conseguir mais crianças, né? Atender mais crianças. E o pessoal do Atitude Social também, que é um centro comunitário aqui, que fica na Vila Cruzeiro, que cedeu espaço lá para a gente poder tá praticando lá as aulas lá, passando as aulas para as crianças. Então, são esses dois. A página da Vila Cruzeiro, né, e o pessoal da Atitude Social lá, Antônio, né, o Tibúrcio e a Sandra, e a Cláudia lá da página da Vila Cruzeiro e toda a equipe dela lá que faz um excelente trabalho aí de informação na comunidade. Então, assim, eu sou meio limitado com esse lance de conseguir a captação, então fica mais no boca a boca de uma criança, traz um irmão, traz um primo e tudo mais. Como é que você faz essa captação aí, junto com as suas crianças? Cara, a gente também tem essa captação do boca a boca. Hoje nós somos 6 pessoas trabalhando dentro do projeto, então a gente está meio que dividido em algumas funções. Então a gente tem uma pessoa que ela trata exatamente dessa comunicação com a comunidade. Como hoje a gente oferece esportes que não são comuns para a nossa realidade, cara, ficou um pouco, de certa forma, mais fácil a gente se comunicar com a comunidade porque eles se atraem mais. Só que é isso, né? Você precisa ainda fazer isso da forma analógica, que é o boca a boca. E eu adoro o boca a boca, porque o boca a boca, você conhece a realidade dessa
na internet. Eu acho que deu uma travada lá no Jefferson. Vamos ver se ele dá uma voltada aí. Que realmente é muito tenso esse lance da internet de comunidade, cara. E ele tá falando lá, né? Para quem não conhece, o Rio de Janeiro fica ali na região da Grande Tijuca. E eu tô falando aqui do Complexo da Penha, né, cara? Então, a nossa internet é bem limitada e a gente tenta fazer da melhor maneira possível, tá? Eu vou tentar agora chamar o Quirino de novo, pra gente continuar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora vai, deixa eu ver. A gente estava falando aí a respeito da captação. Voltei. Voltou. Tava falando para eles aqui que, pô, mano, tava falando da Tijuca lá no Turano, e eu tô falando aqui do Complexo da Penha no Alemão. E a internet é internet de favela, bicho. Então, se tu tá acostumado com a internet da pista, não é aqui que tu vai se dar bem. Continua, meu amigo. Então, eu estava falando que essa forma analógica de você captar, atrair essas crianças até o projeto, eu gosto muito por conta disso, porque você tem uma troca de experiência muito mais próxima do que você fazendo isso de forma online e remota, sabe? Você consegue chegar até a casa dessa criança, consegue ver a realidade de fato que essa criança vive diariamente, porque o projeto, ele atende a criança momentaneamente ali naquela hora. Só que ele é extensivo à família. A gente precisa entender que ele vai muito além. Hoje, por exemplo, a gente já se discute com a Estácio, que é a nossa parceira, de a gente dar um atendimento com um psicólogo para essas crianças e para os pais, sabe? Porque aí a gente entra lá naquilo que você falou, que faz parte da nossa estrutura. Olha, quando o filho faz 14 anos, ele não quer mais estimular o filho dele a participar de um projeto social. Ele quer que o filho dele comece a trabalhar para poder trazer recursos para sustentar a família. Só que aí que está, de certa forma, um grande erro. Por quê? Porque a gente começa a incluir essas crianças e adolescentes dentro de um grupo em que não aproveita as reais oportunidades de mudança pessoais, individualmente, se dizendo. Por quê? Porque aí ele começa a trabalhar num montão de coisa. E aí ele não tem tempo de estudar, porque ele também já não tem, tá cansado, ou o trabalho às vezes é muito longe da sua residência, e aí ele tem um deslocamento que demora demais, e aí acaba que você às vezes tem 30 anos e esse cara continua trabalhando nos serviços gerais, esse cara continua sendo trabalhando em profissões pouco valorizadas e onde ele não tem recursos suficientes para poder ter essa grande mudança de vida e mudar a sua própria realidade, sabe? Pô, show de bola, irmão. Sem dúvida. Eu acho que tão importante... Sabe? E aí não consegue tá dando uma travada essa realidade. Tá dando uma travada aí. Internet, cara. Não, vambora, vamos para cima. A gente tá caminhando aí para fechar 1 hora e a gente sabe que no automático a live fecha. Então, a gente vai aproveitar aí que tá desse jeito. A gente vai dar uma pausa, vai agora encerrar essa daqui e já vai no automático jogar a outra, já vou subir a outra. Pra gente continuar nosso papo. Sim. Tá? E aí... Entendeu? Tu entendeu, já? Tá me escutando agora? Sim. Tô, tá perfeito. Me escutando agora? Então, perfeito. Aí quando você fala que às vezes algumas pessoas falam algumas coisas de desanimar, cara, nós não temos esperança. Nós somos a esperança e chance de quem não tem chance nenhuma. Então a gente precisa se fortalecer emocionalmente entre os nossos e principalmente nessas conexões que a gente faz com outros projetos para que a gente continue com a mesma pegada, sabe? Porque obstáculos, eles vão aparecer aos montes
pessoas desacreditando. Então, assim, vou aproveitar que está assim. Aos montes. Pessoas desacreditando. Tá me escutando? Tô. Vou aproveitar que está desse jeito, como está batendo 59, já 60, eu vou encerrar ela, já vou publicar e automaticamente já abrir a outra e já te chamo aí. Dá tempo de tu matar um copo d'água, porque a gente está falando pra caramba, né, irmão? Valeu? Tamo junto. Voltamos já, hein? Valeu. Valeu.